Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar sobre espécies de plantas ameaçadas da Serra do Curral. Galera, este tema ele é importante, né? Aqui nós temos o intuito nesta videoaula de conscientizar sobre a importância da Serra do Curral para a biota lá vivente e nossa população. Dado a Serra do Curral ser um patrimônio, né, com valor ambiental, paisagístico e histórico. Para isso é importante que conheçamos os seres vivos ameaçados que ocorrem nesse ambiente. Bom, e de onde surgiu o nome Serra do Curral? Vamos ver um pouco aqui de história, né? Na verdade, esse nome veio a partir da formação do Arraial do Curral del Rei, né, que recebeu o nome de Curral del Rei devido a esse arraial surgir nas proximidades da fazenda do Cercado, né? E então, por causa dessa ideia do cercado, veio o nome Curral, né? Foi fundado por João Leite da Silva Ortiz, e daí, devido ao arraial de Curral del Rei, deu-se o nome de Serra do Curral. Bom, então a Serra do Curral possui 100 quilômetros de extensão, integrando o limite norte do quadrilátero ferrífero. Sua extensão começa a partir da Serra de Itatiaiuçu, a oeste, até a Serra da Piedade, do lado leste. E aí, pessoal, ao longo desse alinhamento, né, dessa estrutura montanhosa, o nome das serras irá variar de acordo com a localidade. E aí o nome Serra do Curral, ele refere-se apenas à área do sul do município de Belo Horizonte. Formação geológica. A Serra do Curral, ela constitui-se, né, num paredão que tem uma inclinação abrupta do lado de Belo Horizonte e uma inclinação mais suave do lado de Nova Lima. Tá? Isso devido a um processo de erosão diferencial que ocorreu dos dois lados desse paredão. E aí é importante nós salientarmos que esse paredão tem 2,2 bilhões de anos, ou seja, ele surgiu lá no éon arqueano, um pouco depois que a vida surgiu no nosso planeta. Então nós tínhamos apenas os primórdios da vida, né? No oceano existiam ali células procariontes, né? Seres procariontes que habitavam os mares. Então essa serra, ela é testemunha de toda a evolução biológica que ocorreu no nosso planeta. Bom, então nós temos várias formações geológicas, né? Em locais específicos aí da serra. Então, por exemplo, a formação Gandarela, que é composta por dolomito, constitui a base da serra. A Batatal, formada por filito, compõe a porção intermediária da serra. E a formação Cauê, composta por rocha e tabirito, forma a crista e o terço superior da encosta. Encontramos ainda a formação Cercadinho, né, caracterizada pela presença de rochas quartzíticas, né? Bom, e essa região também tem importância devido à presença de várias nascentes. Então, na região ocorrem as cabeceiras dos córregos Cercadinho, Serra, Baleia, Cafundó e do Meio na vertente norte. E da Torre, dos Carrapatos, do Jambreiro, do Cubango, da Fazenda e do Triângulo na vertente sul. Tá? Então, algumas iniciativas de preservação da serra. Então, começaram aí lá nos anos 30, com o surgimento da unidade de conservação, a primeira unidade de conservação em BH, que foi o Jardim Botânico da Fazenda da Baleia. Tá? Depois, a Serra do Curral é tombada pelo IFAM, né, a partir da Secretaria em âmbito federal. E aí, algum tempo depois, né, ainda na década de 60, os limites do tombamento foram revisados pelo IFAM, sendo que uma parte ao fundo do Parque das Mangabeiras foi desconsiderada. Mas a proteção direta, né, e efetiva
da Serra do Curral só ocorreu no ano de 1990 com a Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. Tá? E isso foi promulgado no dia 21 de março de 1990, tornando a Serra do Curral patrimônio da nossa cidade. E também foi protegido pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município, posteriormente em 2004. Tá? E a Serra do Curral integra ainda várias unidades de conservação, como por exemplo a APA Sul da região metropolitana de Belo Horizonte, no ano de 94, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, em 2008, Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, em 2005, e também está dentro da zona de amortecimento da Serra do Rola Moça, selecionado para também a criação do Geoparque do Quadrilátero Ferrífero. Tá? Bom, e vocês devem saber, né, que o Copan aprovou atividade minerária, né, aprovou licença de implantação na Serra do Taquaril pela Tamisa, né? E aí a prefeitura de Belo Horizonte moveu uma ação, tá? E aí teve uma decisão liminar em grau de recurso proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí foi enviado para a Quinta Vara da Fazenda Pública e Autarquias. E isso vai impedir, né, essa ação, essa decisão judicial, impede a mineração da Serra do Curral na área licenciada para a Tamisa, né, por meio de uma reativação de uma portaria do IEFA. Né? Bom, e existe também a proposta de tombamento pelo IEFA, em âmbito estadual, né? O IEFA, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, que esses estudos iniciaram, estão praticamente finalizados desde 2020, mas aí o processo ainda está parado. Né? Bom, e ainda existe o projeto para a criação de um corredor ecológico, ligando as diversas áreas de proteção ambiental, mas encontra entraves para a inclusão legal da área da Serra do Taquaril, né? Justamente o limite, que está no limite entre Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará, que é justamente onde a Tamisa planeja implantar o projeto de extração de minério. Então, o corredor ecológico é muito importante, porque ele permite o trânsito de várias espécies, de várias populações de seres vivos, né? O fluxo gênico, né? Porque tem espécies que têm uma área de abrangência onde elas vivem, um hábitat grande, né? Então eles precisam de transitar entre várias unidades, né, de preservação que existe ali. Para vocês terem uma ideia, essa região da Serra do Curral, a gente tem vários parques municipais e estaduais, e isso constitui o maior complexo de parques ecológicos, né, de áreas de preservação que existe no mundo. Tá? Bom, então vamos para a próxima. Então aí tem uma foto, né, do mapa dessa estrutura geológica onde está localizada a Serra do Curral, e aí nós vemos a nomeação de diferentes serras de acordo com a localidade. Então, mais à direita aí, ó, na parte do leste, né, nós temos a Serra da Piedade, depois tem a Serra do Taquaril, Serra do Curral, Serra do Mutuca, a Rola Moça, né, Três Irmãos, Igarapé. Né? Então, tudo faz parte de uma mesma estrutura geológica, né, que vai recebendo nomes diferentes. Ok? Bom, e aí eu vou falar aqui de uma formação, né, que ocorre na Serra do Curral e na Serra do Espinhaço de um modo geral, que são as áreas metalíferas. Tá? Então, ocorrem campos rupestres, quartzíticos ou ferruginosos associados à cadeia do espinhaço, serra adjacentes. Os campos ferruginosos são conhecidos também como cangas. As cangas são formações vegetacionais grandemente ameaçadas por estarem situadas no quadrilátero ferrífero. Bom, o quadrilátero ferrífero, pessoal, é um dos 6 principais geossistemas ferruginosos existentes no Brasil. Então, é formado por fragmentos de hematita e outras formações ferríferas, cimentadas por limonita. Tá? 98% das jazidas de minério de ferro do Brasil. Então, as cangas, né, são protegidas por legislação federal e estadual por serem de ocorrência restrita às cristas serranas, estão classificadas como área de preservação permanente, né, mas que nem sempre, ou até mesmo na maioria das vezes, não é respeitado.
Então, qual que é a importância das áreas metalíferas? Essas regiões caracterizam por conter alta concentração de metais pesados no solo, substrato, sendo considerados centros de endemismo de plantas metalófitas, tá? Importantes na conservação da diversidade biológica. Então, a gente vai ter plantas que são bem adaptadas a viver nessas cangas, né? Então, são organismos, né, com microendemismo, né? Então, você tem espécies, por exemplo, vamos supor que você tem uma espécie que só existe ali, né? É endêmica do rola-moça. Tem outra espécie ali que é endêmica lá da Serra da Piedade. Outra espécie ali é endêmica da Serra do Taquaril. Entenderam? Então a gente vai ter espécies, né, que são estritamente, né, restritas, né, em determinadas áreas de canga. Então a Serra do Curral apresenta perda de 57% das áreas de canga, né? Então mais da metade das áreas de canga já foram perdidas. Bom, as cangas então vão sofrendo pressão antrópica, né? Principalmente devido à mineração e à expansão urbana. E essas atividades minerárias, né, para extração do minério de ferro se tornaram mais acentuadas na década de 60 na porção sul da Serra do Curral, principalmente no município de Nova Lima, que foram iniciadas as atividades de extração. A mina Águas Claras foi desativada em 2002. Quando a gente sobe a Serra do Curral, a gente vê, né, o local onde essa mina estava implantada. Bom, e ocorre também risco, né, de deslizamento. A Secretaria Municipal de Belo Horizonte, de Meio Ambiente, conseguiu verificar o seguinte, que ocorre risco de deslizamento do Pico Belo Horizonte, né, devido às vibrações das atividades minerárias que estão ali bem próximas. São poucos, eu acho que são 150 metros, se não me engano, de distância de uma das cavas da mineração do projeto da Tamisa. A urbanização, né, também vai avançando em direção à serra. A coleta de plantas endêmicas também ameaça a biodiversidade, né? O pessoal vai lá, coleta plantas que são raras e comercializa até fora do Brasil. E aí, pessoal, tem também o risco, né, de impactar hectares 6 hectares, né, dentro de áreas de preservação permanente. Dos 41 hectares da fase 1 da implantação do projeto de mineração da Tamisa, né, então 6 hectares podem ser afetados dentro de áreas de preservação. Há também o risco para a comunidade quilombola, que está próxima ali, que é Amanzo, Nigunzo, Caiango, né? E foi um grande desrespeito a essa comunidade, porque no processo de licenciamento do empreendimento, essa comunidade não foi consultada. Há também o risco hídrico, né? Já que nesses inclinais, como a formação Gandarela, que tem muitas rochas carbonáticas, né? A gente tem lençóis aquíferos. E aí, acredito que 70% da água que vai para a população de BH pode ser afetada. Bom, continuando a importância das áreas metalíferas, podemos dizer então que os campos rupestres sobre canga constituem um ambiente adverso ao estabelecimento de plantas. Então, por quê? Porque são plantas adaptadas a fatores limitantes, né? Fatores que outras plantas não aguentariam, né? Então, a gente pode dizer que elas são bem específicas ali, né? São plantas que a gente pode falar que são xeromórficas, né? Adaptadas a condições extremas aí, de temperatura e falta de nutrientes, né? Escassez de substrato, né? Substrato raso. Então, no local das cangas ocorre alta incidência solar, pouca matéria orgânica disponível e solo com alta concentração de metais pesados. E aí também é importante a preservação dessas espécies vegetais, porque eles podem ser pesquisados para uma possível utilização como ferramentas de biorremediação, como por exemplo nas tragédias, né, de Mariana e de Brumadinho, houve áreas
que foram contaminadas com metais pesados, né? E aí, por exemplo, essas áreas poderiam ser biorremediadas por vegetais endêmicos das áreas de canga. Então, diversas espécies apresentam adaptações morfológicas e fisiológicas a ambientes xerofíticos, tais como folhas coriáceas, né, tem aspecto de couro, são folhas mais endurecidas, né, geralmente essas folhas também têm estômagos na face de baixo das folhas, né, e estruturas que como é que fala? Não permitem, né, uma evapotranspiração fácil, ou podem ser suculentos para guardar água. Podem ter estruturas de reserva, como caules tuberosos, né, raízes também com bastante reserva, ou mesmo bulbos. Presença de pilosidade densa, a pilosidade ajuda a refletir a incidência dos raios solares nas folhas, né, e também ajuda a condensar a água aqui por evapotranspiração. E espécies também com metabolismo CAM. O que são espécies metabolismo CAM? São espécies que só abrem os estômatos à noite, né, para evitar a perda de água. Então elas captam CO2 durante a noite. Esse CO2 combina com fosfenol piruvato, vira malato que fica armazenado no vacúolo. E aí durante o dia o gás esse malato, né, vai liberar o gás carbônico para entrar no ciclo de Calvin e formar glicose. Bom, as fitoformações da Serra do Curral. Então vamos ver aí outras fitoformações além das cangas. Então, primeiramente, na base da serra existem os campos limpos e com pouca vegetação, né? Isso aí é cerrado. Já na região onde se localiza a Mata do Jambreiro e o Parque das Mangabeiras, é possível observar um rico trecho de vegetação típica da Mata Atlântica preservada. É importante lembrarmos que toda a região de Belo Horizonte, né, região metropolitana, é uma região de ecótono, ou seja, uma região de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. Então a gente vai ter fragmentos desses dois biomas de tempos em tempos, né? E aí vai constituir também um importante corredor ecológico, como eu já disse, entre esses parques, né? Como eu já disse também, é o maior complexo de parques do mundo, sendo que nós temos 5 áreas de preservação que são municipais e 2 áreas que são preservação estaduais. Bom, a região da encosta da serra, voltada para o município de Belo Horizonte, apresenta vegetação típica de cerrado baixo, com árvores e arbustos de tronco e ramos retorcidos e espécies forrageiras. Então, a foto está justamente demonstrando essa fitofisiologia de cerrado que ocorre na encosta voltada para BH. Bom, e aí os campos rupestres, né, que são mais característicos a partir de 900 metros, inclui formações herbáceas arbustivas associadas a solos litóricos, predominantemente quartzíticos. Tá? São frequentemente entremeados por matas ciliares e eventualmente salpicados de ilhas de capão. Capão é uma formação vegetacional mais robusta, né? com árvores maiores, né? Que está rodeado por campos. Tá certo? Bom, e aí mostrando um mapa onde nós temos os vários biomas. Então, na região aqui do Parque da Serra do Curral, a gente tem aí a formação de mata, né, mais densa, que seria caracterizada como Mata Atlântica, na base da serra, e campos, né, cerrados ou campos rupestres, mas no topo, próximo à crista, né, da serra. Então tem áreas também que estão afetadas, né, áreas que já foram degradadas pela mineração, que estão aqui em marrom, né, logo atrás aí, né, você vê como é que a degradação avançou, né, próximo ao paredão. As principais famílias botânicas que ocorrem na crista do Parque da Serra do Curral. Então, essas principais famílias aí foi segundo o estudo, né, de tese de mestrado de Lopes, de 2019, intitulado A Flora Vascular da Crista da Serra do Curral, faltou aí Curral. As famílias mais ricas em espécies foram Asterácea, também chamadas de compositas, 30 espécies, Fabáceas, também chamadas de leguminosas, 3 espécies, Melatomastáceas, são parentes aí do tomate, né? As Poáceas, que são gramíneas, Solanáceas, 8 espécies, Rubiáceas, 7, Mistáceas e Orquidáceas, 6 cada. E juntos representam mais de 53% do total de espécies inventariadas. A maioria das espécies ocorre no domínio fitogeográfico cerrado e Mata Atlântica. Bom, então agora nós vamos ver, né,
algumas espécies vegetais que estão ameaçadas na Serra do Curral, né? Então a primeira delas aí, né, que é uma espécie bem típica aí da Serra do Curral, Arthroceros glasiove, tá? Que é uma cactácea. É um cacto bem pequenininho, tá? Então, qual que é o status de conservação de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza? O status é em perigo, tá? De acordo com a lista vermelha, né, 2010. Então, o que ameaça esse vegetal é principalmente a mineração. Distribuição. Foi observada em Itabirito, na Serra da Moeda, no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na Serra da Piedade, em Nova Lima, em Itatiaio-Sul e na Serra do Curral. Então ele tem distribuição aí por algumas serras, né? Características botânicas e ecológicas. Espécie endêmica do estado de Minas Gerais, tendo hábitat restrito a campos rupestres ferruginosos. O cacto tem 10 a 12 centímetros de altura, de galhos curtos, flores de 10 centímetros de diâmetro, efêmeras e noturnas. Abrem-se a partir das 23 horas e fenecem ao clarear do dia. Então é uma espécie vegetal que é polinizada por insetos noturnos, né? Em sua maioria. Flores são na cor branca, na face superior das pétalas, e marrom avermelhada com listas na face inferior. A floração ocorre nos meses de setembro a janeiro. Então, a floração anual aí que ocorre entre esses meses. Baixa densidade populacional, né? Havendo declínio, né, dessas populações. E as subpopulações são pequenas. Existe uma forma que é ereta e outra forma que é prostrada. Curiosidade, a espécie sofre a expansão urbana, incluindo os efeitos da iluminação dos ruídos sobre seus polinizadores dispersores. Então, a iluminação e os ruídos, né, atrapalhando aí as suas espécies polinizadoras, atrapalha, por consequência, a reprodução desse cacto. E aí tem uma história interessante, que é narrada por Silveira em 1908, e o mesmo descreve a dificuldade de andar no topo da serra devido à presença massiva dessa espécie de cacto. Tá? Então, antigamente existia populações, né, com muitos indivíduos. Bom, próximo vegetal aí é Hippeastrum morellianum, da família das Amaryllidaceae. Eu creio que muita gente deve ter alguma espécie aí dessa família, né, que ela é uma espécie ornamental, algo de algum gênero, que é o Amaryllis, né? O estado de conservação, considerado vulnerável. A redução de hábitat e degradação pelo turismo, agricultura, pastagem e fogo implicam declínio e qualidade de hábitat. Distribuição endêmica na região sudeste do Brasil. Ocorre nos estados de Minas Gerais, São Paulo, possivelmente Rio de Janeiro. Características botânicas e ecológicas. Erva terrícola nativa. Ocorre em campos rupestres de altitude, que podem ser ferruginosos e em afloramentos rochosos. Caule apresenta bulbos subterrâneos. Folhas são larifoliadas. O que é isso? Então, são folhas estreitas e longas. Inflorescência de 2 a 4 flores, de perigônio com panulado. O que é o perigônio? É quando você tem cálice e corola iguais, né? Campanulado em formato de sino. O tubo do hipanto, que é a fusão da base das sépalas, pétalas e estames, é curto. Sépalas elípticas com largura igual às pétalas elípticas, tendo as pétalas inferiores iguais às superiores. Coronas fimbriadas, parcialmente conatas. Filetes fasciculados menores que o comprimento das sépalas e pétalas. A cor dos frutos das cápsulas é castanha internamente, sementes discórdias, achatadas e de grande número. Eu deixei de explicar ali, o corona fimbriata. O que é a corona? É um conjunto de apêndices, geralmente petaláceos, dispostos em círculo entre a corola e os estames. Fimbriatos quer dizer que é franjado. Parcialmente conatos quer dizer que são parcialmente soldados, né? Aderidos uns aos outros. Informações e curiosidades. A espécie tem uso ornamental e medicinal, cultivada com facilidade e em continuidade de conservação. Vamos para o próximo.
A próxima aí é a Lycnophora pinaster, que é o masteráceo. No popular é a arnica mineira, tá? Então ela tem propriedades medicinais, tá? E é até explorada por isso. O status de conservação é quase ameaçada, citada como vulnerável na lista vermelha da flora ameaçada de Minas Gerais. Está sob pressão de mineração, expansão urbana, criação de gado e queimadas, mesmo estando presente, né, em 4 unidades de conservação diferentes. Bom, características ecológicas e botânicas. Habita os campos rupestres do cerrado, arbustos, subarbustos perenes. Perenes quer dizer que tem longa vida, né? Folhas com superfície adaxial rugosa, superfície adaxial coberta por indumento. O que é indumento? É um revestimento. Tomentoso. Tomentoso quer dizer pequeníssimos pelos entrelaçados, tá? E curto, com nervuras secundárias proeminentes. Curiosidade: existe uma patente de nanoemulsão de arnica resultante da pesquisa conduzida em doutorado desenvolvido na Unicamp por Vanessa Salvadego de Queiroz. Poderá ser usado no desenvolvimento de enxaguantes bucais, já que combate a principal bactéria causadora da cárie, que é o Streptococcus mutans. Comprovado propriedades anti-inflamatória, tripanocida, molucida e antifúngica. Então, ele pode ter aí importante função no tratamento, por exemplo, da doença de Chagas, né? Da doença da esquistossomose, já que é molucida, né? Combater fungos. Bom, próximo espécime aí é a Siningia rupícola. É uma da família das Generidaceae. Gesneriaceae, né? Estado de conservação é em perigo. Distribuição restrita ao quadrilátero ferrífero no estado de Minas Gerais. Características ecológicas e botânicas. Ocorre na Mata Atlântica e nos campos rupestres, frequente também em cangas, ervas ou raramente subarbustos. Tá? Floração entre outubro e janeiro, inflorescências frequentemente cimosas. O que é inflorescência cimosa? É quando o eixo central termina na primeira flor a se abrir. E em cada eixo, né, da inflorescência, que surge lateralmente, nós encontramos uma flor. Flores bissexuadas, zigomorfas que tem simetria bilateral, diclamídeas. Nós temos diferenciação entre cálice e corola. A corola é pentâmera, gamopétala, ou seja, as pétalas são fundidas, enlouqueceu com 4 estames, são didínamos. O que é didínamo? Tem 2 estames mais altos e 2 estames mais baixos. E também são epipétalas, né? Bom, vamos para o próximo slide. Possui um tubérculo, ácidos descidos, né, que caem, mas o tronco permanece no tubérculo. A polinização é por beija-flores, sendo visitados apenas por Phaetornis petrei, da Serra do Curral. As folhas são opostas verticiladas, simples, sem estípulas, com margens serrilhadas. Possui sementes leves, que aumentam o alcance de dispersão, mas com baixa capacidade de germinação. Então, por serem leves e com grande alcance, essa característica compensa, né, a dificuldade de germinação da semente. Curiosidade: uso ornamental. E aí ocorre retirada ilegal para comercialização, né, que coloca a planta em risco. Outra curiosidade é que quanto mais velha fica, a Siningia rupícola, como várias espécies de Siningia, desenvolve mais caules e mais flores a cada ano. O tubérculo fica maior e armazena mais energia. A Barbacenia uliense, família Pelosiacea, estado de conservação em perigo. Distribuição ocorre em campos rupestres, endêmicos do estado de Minas Gerais, ocorre no município de Belo Horizonte, na Serra do Curral, Nova Lima, Serra da Mutuca, nas proximidades de Belo Horizonte. Características ecológicas e botânicas. É uma erva rupícola ou terrícola de ocorrência no domínio fitogeográfico cerrado. E aí, pessoal, não consegui grandes informações sobre esse espécime vegetal. Eu cheguei até a consultar sites de herbários como da UFMG, né, e outros sites aí de herbários famosos e respeitáveis, mas eu não encontrei grandes informações. Curiosidade: a principal ameaça incidente sobre a espécie são o fogo, a mineração
e o crescimento urbano desenfreado. Bom, então, para complementar as informações, né, vamos falar um pouco sobre a família, né, a família Velociaceae, né, em que nós temos espécies aí também características na Serra do Curral. É uma família de monocotiledôneas, nativas do nosso país, mas não endêmicas do Brasil, ou seja, ocorrem em outros países também. A maioria ocorre na região neotropical, estando concentradas nos campos rupestres do Brasil. Destaque para a Velosia squamata, que é a canela de ama, né? Velosia squamata, que é a canela de ama, né? Que é anti-inflamatória e também tem importância como planta ornamental, tá certo? Então lá, quando você sobe a Serra do Curral, a gente vê várias espécimes, né, pertencentes a essa espécie, Velosia squamata. Bom, então ficamos por aqui, né, essas nossas referências bibliográficas. Se vocês quiserem consultar as informações, se aprofundarem nas informações, né, que nós já tratamos aqui nessa apresentação, vocês consultem aí os sites, né, e artigos que nós pesquisamos, né, para fazer essa videoaula. Bom, e para finalizar, então nós esperamos que o judiciário, né, que a ação judiciária tenha um juiz iluminado, né, para que considerem o quão importante é a serra para a vida, para a população, né, como identidade de Belo Horizonte, dos belo-horizontinos, como patrimônio da nossa cidade, né? E realmente os órgãos, né, possam proibir, né, a mineração. Existe também uma PEC que está para ser votada aí na Assembleia Legislativa, né, que também visa impedir a mineração. E assim permitir o tombamento, né, o tombamento do IEFA, né, a nível estadual, que seja abrangente, né, preservação tanto da serra, né, quanto ter uma área de amortecimento, né, significativa que possa preservar a nossa serra, tá certo? Então, ficamos por aqui, espero que tenham gostado dessa videoaula, dê um like aí, né, para nos apoiar, e se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, pelo menos uma vez ao mês a gente vai tentar colocar um vídeo aqui com temas interessantes dentro da biologia. Um abraço a todos e até mais.